Olá, vamos falar de fé mais uma vez? O tema hoje é Jesus e o tesouro perdido. Essa parábola de Jesus sempre me chamou muita atenção e eu nunca entendi muito o significado dela. Tive que estudar bastante para poder entender o significado dessa parábola. É uma parábola muito pequenininha, mas eu considerei sempre muito difícil de estudá-la e entendê-la. E sobre o que Jesus falou, Jesus reuniu o povo no monte ali próximo ao Mar da Galileia, em Cafarnaum, e juntou e falou essa parábola. Então aparece isso aí em Mateus 13:44. E ele fala o seguinte, olha como é pequenininho. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de alegria, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Quer dizer, ele, naquele campo, ele encontrou um tesouro e, cheio de alegria, ele foi lá, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo onde estava o tesouro escondido. Né? E ele escondeu o tesouro. Eu sempre questionei a honestidade desse homem, né? Que ele vendeu tudo para comprar onde estava o tesouro escondido. Sempre questionei a honestidade desse homem, porque ele achou o tesouro e não falou para ninguém, né? E provavelmente as terras não eram dele, porque se ele vendeu tudo para comprar o campo, não era dele. E ele achou o tesouro e não falou para ninguém. Eu sempre questionava, não entendia direito essa honestidade. Só que, como eu já falei numa live anterior, que a gente, para entender as parábolas têm significado, né? Um significado oculto, né? Sempre, para a gente entender, para a gente aprender, é através da busca do significado. Então você tem que tentar buscar o contexto, aonde foi falado, quando foi falado, a cultura da época e para quem eram contadas as parábolas. É preciso ir buscar esse significado. Senão vai ler como eu li e nunca entendi. E falava, pô, meu, o cara achou tesouro, estava lá trabalhando num terreno que não era dele, cobriu, foi lá, vendeu tudo e comprou a terra do cara onde estava o tesouro. Vou contar uma história aqui sobre um casal americano em 2014 na Califórnia. Estava passeando com os cachorros e eles viram uma latinha enterrada aparecendo meio na terra assim. Eles foram lá e desenterraram a latinha e começaram a cavar onde estava a latinha e encontraram várias latas lá, todas com moedas escondidas, moedas de ouro, em torno de 1.400 moedas. Isso deve ter na internet, inclusive, em 2014. O valor das moedas era em torno de 10 milhões de dólares. Elas foram enterradas entre 1847 e 1894, durante a corrida do ouro no oeste americano. Uma única moeda que foi encontrada, uma moeda rara, valia R$ 1.000.000. Imagine, nos tempos de Jesus, como que as coisas ocorriam. Os cambistas e os agiotas, eles guardavam os dinheiros nos templos. Né? Mas a população, que sempre tinha muitos levantes, muitas guerras, muitas invasões por povos diferentes, né? O povo judeu, desde que chegou na Terra Santa, foi invadido 50 vezes.
Só para vocês terem ideia, Jerusalém foi destruída 12 vezes. E a população, já sabendo que acontecia isso, já era uma situação histórica de invasões e de dominações, o que eles faziam? Eles pegavam suas joias e suas moedas e seus pertences e pegavam vasos de barro e enterravam, escondiam nos terrenos, para que não fosse cobrado os espólios de guerra. Geralmente os invasores, quando eles invadiam a Terra Santa, eles iam os judeus e cobravam espólios de guerra. Então, para isso, eles enterravam em vasos de barro, escondiam em algum lugar, para um dia tentar resgatar isso. Então, significa o quê? Que quando a parábola fala, ela fala sobre esse cenário, esse contexto, onde as pessoas escondiam os seus pertences, o que era de mais valioso materialmente para eles, eles escondiam. Vamos reler a parábola agora, depois dessa explicação. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de alegria, foi vender tudo e possuía e comprou aquele campo. A honestidade desse homem. O tesouro escondido pertence a quem sabe onde está. O dono da terra jamais venderia a terra se ele soubesse que tinha um tesouro lá enterrado. Portanto, o tesouro não era do dono da terra. O tesouro estava lá escondido, que foi escondido por alguém. Ou seja, ele não deu um golpe lá no dono do terreno, né? Mais nada disso aí. E sobre o que era o tesouro, o que dá para a gente entender dessa parábola? Que o tesouro era imaterial, não era o tesouro material. Porque ele vendeu tudo e comprou a terra com o tesouro enterrado. Ele podia ter tirado o tesouro, simplesmente levado embora, ele não precisava vender tudo que ele tinha. Mas não. Ele deixou o tesouro enterrado e foi lá e vendeu tudo que tinha para viver naquela terra onde ele encontrou o tesouro. Então a história, que essa parábola que Jesus conta, ela tem um significado espiritual. Uma vez que você encontrar os ensinamentos de Deus e o seu significado, e ele atingir o seu coração, você pode desfazer de tudo que é material da sua vida e viver nessa nova vida que você encontrou, que é a vida na verdade de Deus. Ou seja, não estou dizendo para você vender tudo que você tem, sua casa, seu carro, e viver, não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe uma troca de valores, onde o que passa a ser mais importante é a palavra de Deus, os ensinamentos, os princípios e os conceitos. E a parte material passa a ter um valor menor. Na verdade é isso. Não é isso que está falando essa parábola. Então eu acabei entendendo o significado dessa parábola. E eu queria fazer uma reflexão final, né, nessa live aqui. Eu queria fazer uma reflexão final que diz que eu queria perguntar o seguinte: só acha o tesouro quem procura o tesouro. O tesouro não vai aparecer do nada, sem nada. Você tem que procurar o tesouro. Você procura esse tesouro espiritual? Uma pergunta. Não é um tesouro visível. Quando fala que o tesouro estava enterrado,
não é um tesouro visível. É preciso esforço para achar esse tesouro. Você quer dedicar esforço e tempo da sua vida, ensinar e aprender sobre os ensinamentos espirituais, ensinamentos de Deus? Você quer gastar esforço nisso? Se você não quiser, você não vai achar. O tesouro tem que ser buscado. Ele está lá para ser encontrado. Está lá para ser encontrado. E, inclusive, o caminho está tudo na nossa mão. Lá no nosso manual de sobrevivência, eu falo, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então, o tesouro não é visível. Ele é invisível, requer esforço para procurá-lo, né? E só encontra quem procura. Aquele tesouro da Califórnia que eu contei, do casal, que valia milhões, para alguns, talvez não valesse nada. Não passava mais do que moedas velhas, sem valor, sem nada. É preciso, quando encontrar esse tesouro, entender, valorizar e ver o valor que esse tesouro tem. Esse tesouro ensinado por Deus, por Jesus, para você, quanto vale? Não vale nada ou vale muito? Então, você que não está buscando o tesouro não vai achá-lo. Você que está buscando e não entender o valor no seu coração, exatamente de o que está escrito ali, qual é o valor, qual é a beleza, qual é a doutrina, conceito e princípios, talvez você não dê valor. Seu coração não vai ser atingido. Então não basta só encontrar o seu tesouro, o tesouro escondido de Jesus. Você tem que entender e valorizar. Então essa é a mensagem. Então essa é a forma da gente entender essa parábola, uma parábola pequena, que está em Mateus, né? Eu não estou falando de nada que não está escrito na Bíblia, né? Mateus 13:44, está escrito lá. Esses ensinamentos eu fui buscar para entender em vários livros, e principalmente num livro das Parábolas de Jesus de John MacArthur. Eu estou dando a fonte aqui da pesquisa, do estudo, etc. E espero que vocês reflitam se vocês estão dispostos a encontrar o tesouro ou não. Tá bom? Fiquem com Deus, graça e paz, e até nosso próximo encontro. Tá bom? Abraços.